Eu sou o Vinícius, sou coordenador da Servopa, parceiro aí da Viviane e da Pallet, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre consórcio imobiliário, principalmente aí para esses clientes que estão capitalizando lá no exterior, né? Estão lá juntando aquela graninha e precisam investir esse dinheiro de uma forma segura, de uma forma econômica, tá? Principalmente, e completamente validada, tá? Que é o produto consórcio. Então, eu preparei alguns slides aqui para vocês, tá bom? E a gente vai aí usando esses slides para nortear aqui o nosso bate-papo, tudo bem assim? Sim, ok. Ok. A gente Vamos pode lá. mandar para o cliente também um outro que você já Tá, preparou, juntamente com o link do vídeo. perfeito. Então, consórcio imobiliário para brasileiros no exterior é uma estratégia inteligente, tá, de planejamento patrimonial para quem mora fora do Brasil e está aí capitalizando, né, recebendo aí em euro, em dólar, em libra, certo? Vamos adiante aqui. O objetivo do investidor, tá? Construir patrimônio, tá? Investir em imóveis aqui no Brasil de forma organizada. Isso para proporcionar para ele uma renda futura, tá? Afinal de contas, vai gerar receita em real para o futuro, né? Usando algumas estratégias, tá? De investimento aí desse plano de consórcio. Ele também serve como planejamento familiar, tá bom, Carlos e Vivi? Trazendo aí para quando esse cliente retornar ao país, tá? Perfeito. Trazendo aí, inclusive, podendo servir como herança para a família que mora aqui no Brasil, certo? E também ele é, de certa forma, uma diversificação de carteira, tá? Para quem tenha investimentos fora do Brasil, fora do país de origem, tá? Onde ele tem residência. E aí tem uma estratégia, uma frase que é muito boa de ser usada, tá? Para abordagem de clientes, tá? É uma frase que fala que o consórcio, tá? Ele é, de certa forma, um jeito, né? Uma dinâmica organizada e segura para investir no Brasil, sem depender de financiamento bancário, onde o juro é bastante alto, né? Só para É reforçar verdade. aqui, isso vai nortear toda a nossa conversa sobre consórcio, tá? Consórcio é um tipo hoje de crédito, ele é o crédito mais barato do mercado, tá? No Brasil, e isso em virtude do fato de não ter juros. O consórcio, um plano de consórcio não tem juros, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente. Ok. O que é o consórcio imobiliário aí para os nossos clientes e parceiros, tá? Ele é uma compra planejada, ele é uma poupança em grupo, tá? Um grupo, ele contribui mensalmente com parcelas, né? Ele faz o pagamento das mensalidades, tá? E os participantes que estão nesse grupo são contemplados todos os meses, tá? Com a carta de crédito para fazer a compra do imóvel de forma à vista. Então, assim, só para o Carlos entender e passar e reforçar para a Viviane, a gente tem faixas de crédito dentro dos grupos de consórcio, né? Então, um cliente que pretende aí fazer um investimento para uma compra de um imóvel, por exemplo, de R$ 500 mil, ele vai lá aderir a um plano, uma cota de consórcio de R$ 500 mil e vai contribuir junto com outros participantes que têm a mesma intenção, tá? De fazer uma compra futura aí de um imóvel, de um terreno, de uma sala comercial para investimento futuro, para moradia, enfim. São para vários segmentos, tá? Como eu falei anteriormente, tá? Ele é um produto sem juros, completamente sem juros, tá? As parcelas são previsíveis, tá? E é um produto altamente homologado e também auditado pelo Banco Central. Então, assim, o Banco Central criou uma lei para fazer aí toda a regulamentação do plano de consórcio, tá? E de todas as administradoras do Brasil, inclusive da Servopa, que é uma daquelas que a gente representa, tá? O Banco Central, além de fazer essa regulação, ele faz também auditoria em todas as administradoras para que o cliente, né, o consorciado tenha segurança em todos os processos, tá? Desde o início do seu plano, no meio do seu plano e no final do plano, com a aquisição do bem ou a aquisição do crédito para fazer o investimento. Grande diferencial, tá? E eu quero reforçar, a gente vai reforçar muito sobre isso, tá? Carlos e Viviane. O consórcio, ele é Ok. um produto que traz o diferencial de não ter juros, tá? Comparado com o financiamento. Inclusive, é um assunto que a Viviane domina bastante, tá? A gente sabe que com a taxa de juros bastante alta, o consórcio tem feito bastante sentido para todo mundo que quer investir sem pagar juros, tá? Isso traz um menor custo total, né? Nesse tipo de investimento, tá? Diferente do financiamento imobiliário, o consórcio tem apenas uma taxa administrativa, tá? E a gente vai discorrer um pouco sobre o que é a taxa administrativa mais para frente, tá? Ele é mais eficiente no uso do dinheiro porque
quando você é contemplado, você recebe a carta de crédito para fazer a compra, e o poder de compra, ele é o mesmo que dinheiro à vista. Isso permite que você faça, inclusive, negocie, faça a barganha do preço, né? Afinal de contas, receber o valor do imóvel à vista permite que você faça algum tipo de barganha, né? Para conseguir um bom desconto, então, na aquisição desse imóvel, tá? E ele, sim, de fato, ele é um planejamento a longo prazo, porque ele traz uma melhor previsibilidade financeira com relação ao pagamento de parcela e com o retorno desse valor investido, tá? Ele é, de fato, tá, um planejamento aí, quando a gente fala de moeda forte, e as vantagens para os expatriados, né, para quem mora fora do Brasil, bom, primeiro, parcelas acessíveis, tá? Os valores em real, proporcionalmente muito menores do que o valor que esse cliente capitaliza fora do Brasil, né? A gente está falando aí em euro, a gente está falando em dólar, então, assim, o valor, ele é muito menor, né? Então, assim, o valor de investimento. A proteção cambial, o consórcio ele tem essa proteção cambial, né? E a natureza disso é que a gente está falando aí de moedas fortes, né? Novamente, euro, dólar e tal. E a questão dos lances, tá? A gente tem aí a possibilidade de antecipar essa contemplação através da oferta de lance. E o lance nada mais é do que uma antecipação de parcelas, tá? E aí todos os meses as administradoras, e a Servopa trabalha isso muito bem, ela permite que esse cliente, numa espécie de leilão, faça uma oferta de adiantamento de parcelas, que a gente chama de lance, tá? Para ter a liberação mais antecipada desse valor de crédito total que ele contratou, tá bom? Como eu falei anteriormente, o poder de compra num plano de consórcio, ele tem o poder de compra à vista, então é como se fosse dinheiro corrente, tá? Na hora de fazer oferta e o pagamento para esse cliente que está vendendo esse imóvel, tá? Ao ser contemplado, o cliente conta com o valor integral da contratação para fazer aí a compra do imóvel, tá? Como eu falei, a gente tem um alto poder de negociação quando a gente está falando de pagamento à vista, tá? Então tem mais força para negociar as condições, inclusive de pagamento, e consegue aí, invariavelmente, a Viviane domina muito bem esse assunto, né? Às vezes, bons descontos para pagamento à vista. Então, o consórcio permite isso, né? Ele dá essa possibilidade para esse nosso cliente, tá bom? A carta de crédito de consórcio, que é o valor que você contratou, que é disponibilizado para o teu cliente aí no momento da contemplação, tá? Ela serve para a compra de imóvel residencial ou comercial, tá? O cliente ele tem a liberdade de escolher a utilização desse crédito, né? Ele pode escolher um imóvel novo ou usado, então ele tem uma flexibilidade muito grande, tá? No momento da escolha. Ele pode fazer aí um investimento na compra desse imóvel para aluguel, então isso gera uma renda passiva, além da valorização do imóvel, que já é dele, né? Então, a gente tem essa possibilidade, e também a gente pode, aí, para aqueles clientes que estão fora do Brasil, trazer aí, na compra desses imóveis, né, benefícios para os familiares que aqui ficaram, né? Então, assim, é muito interessante. Deixa eu passar aqui de novo, tá? Fácil comprovação de renda. Isso aqui é um assunto, e existem muitos mitos com relação a essa questão, tá? Que é a comprovação de renda para clientes que moram fora do Brasil. O cliente não precisa, por exemplo, ter vínculo empregatício para poder fazer a comprovação de renda, tá? Então, não exige nenhum tipo de vínculo empregatício aqui no Brasil. Então, a gente consegue, através de um processo bastante simplificado, tá? Fazer essa comprovação de renda, que é necessária no momento da liberação do crédito, tá? Ela pode ser feita através de nota fiscal, se é um empresário, por exemplo, ela pode ser feita através de declaração de imposto de renda, e principalmente, é o que mais se usa hoje no mundo do consórcio, tá? É a comprovação de renda através de extrato bancário. E não há a exigência que essa instituição bancária seja uma instituição brasileira. É aceito, por exemplo, na Servopa, extrato bancário de qualquer instituição financeira, dentro ou fora do Brasil, certo? Isso é muito importante falar, porque o que acontece? A gente trabalha aqui com financiamento também para brasileiros que estão fora, né, do país. Inclusive, o último que nós fizemos, ele estava na Alemanha. Aí nós pegamos os extratos bancários deles e a gente fez como se fosse uma tradução, sabe? Básica mesmo, o banco mesmo fez. Na época a gente fez até pelo Santander, né? Agora, recentemente. E deu super certo. Então, assim, é importante essa informação, porque muita gente pergunta, nossa, mas e aí, como é que eu vou comprovar minha renda, né?
E dá, sim, é possível, e o interessante também que como nós, como assessoria, a gente acompanha o cliente até o faturamento, então a gente vai estar orientando eles também, foi contemplado? Agora, qual que é as documentações? Aí a gente já passa toda a documentação necessária também. E até para trazer aqui para o Carlos e para os clientes aí que o Carlos vai trazer para a gente, uma coisa interessante, Carlos, para falar para você, assim, a Pallet, de fato, é a Pallet Assessoria, o nome dela diz exatamente aquilo que ela faz. É muito comum hoje um consultor de venda de consórcio, um escritório de venda de consórcio, fazer apenas a comercialização da cota. Então, ele vende lá o plano de consórcio para o cliente, né? E a partir dessa venda, ele recebe o comissionamento dele e o cliente trata de todas as demandas referentes aí ao seu plano de consórcio direto com a administradora. Isso, às vezes, é um pouco complicado, porque o cliente não tem aí, habitualmente, né, não tem aí uma experiência de saber, por exemplo, alguns processos que são contrato de alienação, liberação do crédito via autorização de faturamento. Esses processos todos, às vezes, são muito complicados para um cliente que não tem habitualmente contato com isso. E a Pallet faz isso muito bem, ela acompanha o cliente desde o início, na contratação, né, até o final no faturamento. Inclusive, tem casos, já passei com a Vivi aqui, tem casos que ela acompanha o cliente até o final do plano, mesmo depois dele ter faturado, por exemplo, emitindo todos os meses o boleto do pagamento da parcela do cliente, né. Então, assim, isso é muito importante. Ter uma assessoria neste nível é muito importante, tá bom? Perfeito. Vamos adiante aqui. Bom, segurança de consórcio, tá? Primeiro, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante, tá? Carlos e Vivi, tá? Sobre a questão da regulamentação, tá? Existe hoje uma lei que rege o consórcio, que ela foi criada em 2008, é a lei regulada pelo Banco Central. O Banco Central é que faz toda a fiscalização, tá? Das administradoras de consórcio e dos processos das administradoras de consórcio. Então, elas todas respeitam a lei. A lei é 11.795, tá? Só para reforçar aqui, me deu um branco, mas eu lembrei aqui. Bom, isso aqui também é uma coisa muito importante para se entender, tá, Vivi e Carlos? Patrimônio separado. O dinheiro do grupo, ele é separado da administradora. Para entender um pouco melhor a dinâmica, a administradora ela tem lá os seus grupos de consórcio, as suas cotas de consórcio para comercialização, tá? E ela cobra uma pequena taxa administrativa para fazer a gestão desses recursos. Então é bastante importante reforçar aqui que os recursos de um plano de consórcio não são da administradora, são recursos dos consorciados e, de fato, isso o Banco Central audita, fiscaliza e regula, para que não haja essa confusão de patrimônio. Terceiro aqui. Isso é importante, isso traz segurança para o cliente e tudo, né? Principalmente a gente entendendo como que está o mercado, né? E a gente estando no mercado, a gente trabalha com muita transparência, e isso é fundamental para trazer essa segurança. Isso, então assim, eu até quero reforçar mais uma vez, tá, Vivi? Isso é um assunto que é muito comum a gente conversar, às vezes com consultores e até com clientes, né, que entendem que todos esses recursos levantados no plano de consórcio são da administradora, e na verdade não são, tá? Não são. Todos os recursos angariados dos participantes de um grupo de consórcio, eles são dos próprios participantes. Afinal de contas, o consórcio, ele é uma união de pessoas, né, que faz aí o que nós chamamos de autofinanciamento. Então, todo recurso, praticamente todo recurso, ele é dos próprios consorciados. Então, a administradora, ela só faz a gestão desses recursos, contemplando clientes todos os meses, fazendo a liberação das cartas de crédito para esses clientes, do dinheiro, né, e do recurso que é deles mesmos, tá bom? Falar um pouco sobre a proteção legal, tá? É importantíssimo, e isso traz muita transparência, como a Vivi mesmo falou, tá? Existem regras claras, tá, para comercialização de consórcio no Brasil. Claras mesmo. E são regras contratuais e também legais, tá? A Lei 11.795, ela regula muito bem, ela é muito clara com relação a temas como esse, por exemplo, dos recursos de um grupo de consórcio, que pertence aos consorciados, e não à administradora, certo? Muito bom. Vamos adiante aqui. Valorização patrimonial. Isso eu acho que é um tema bastante importante para trazer para esse cliente que está fora do Brasil, tá? O ganho patrimonial é bastante interessante, bastante interessante mesmo. Por quê? A gente tem aí, a Viviane domina muito bem esse assunto, a valorização do imóvel.
uma vez que esse cliente aí faz a contratação de um plano de consórcio, primeiro que ele tem depois de contemplado a rentabilização desse crédito, se for uma opção dele, tá? Esse recurso é retirado do fundo, enfim, do grupo de consórcio, e ele é feito aí imediatamente, tá? A aplicação desse recurso em nome, tá? Do cliente num plano de renda fixa. A gente tem ali, dependendo da administradora, na Servopa hoje, ela usa muito LCI, LCA, isso é legal porque não tem a retenção de imposto de renda, é livre, por enquanto, né, Vivi? É livre de imposto de renda, LCI e LCA. Então, a Servopa, ela tira esse recurso do grupo e coloca aí, né, em uma aplicação, uma renda fixa de LCI ou LCA em nome do cliente, tá? Então, no momento em que o cliente for fazer a utilização do crédito, ele já tem aí esse valor rentabilizado, certo? Além do mais, a gente tem a questão da valorização do próprio imóvel, né? Porque se esse cliente está fora do Brasil, ele faz a compra desse imóvel no Brasil, esse imóvel sofre aí o processo de valorização. Então, ao longo do tempo, a longo prazo, né, a gente tem esse imóvel sempre valorizado, tá? O retorno real, de fato, é maior, tá? Porque ele é uma compra sem juro e aumenta o ganho, né, desse cliente aí, que não vai entrar num financiamento, por exemplo, tá? A gente tem aí a renda através do aluguel, e existem muitos casos, Viviane e Carlos, em que clientes contratam um plano de consórcio, contemplam esse plano de consórcio, fazem a compra desse imóvel e colocam para aluguel. E a parcela do aluguel, o valor do aluguel, cobre a parcela do consórcio e ainda sobra um recurso. Então, a gente vê muitos casos como esses, tá? Que o cliente faz o pagamento da parcela mensal, através aí do que rende o aluguel para ele. Então, paga a parcela com o valor do aluguel. Isso é muito comum. Muito bom. Além do mais, da proteção inflacionária, né? Porque a gente tem aí, como eu falei para você, a valorização do crédito, né, anualmente, e depois de contemplada a valorização do próprio imóvel, né? Sim, perfeito. Uma coisa assim que eu gostaria de falar, né, nessa gravação, que a gente vai passar para os clientes, que dentro disso que você falou, ainda tem as estratégias para contemplação, né? Tem a questão da parcela reduzida, que, por exemplo, às vezes o cliente fala, como é que eu vou conseguir juntar dinheiro para dar lance, sendo que eu estou pagando uma parcela do consórcio, né? Então, esse consórcio específico, ele tem a oportunidade de pagar até meia parcela, né, 30% da parcela, e esse cliente consegue juntar um recurso para dar de lance, ou ir dando lance ali, que é o lance mínimo, né, que é o lance fixo. Então, tem várias estratégias também que dá para a gente trabalhar para esse cliente ser contemplado o quanto antes. E eu vou falar para você, a gente trabalha com várias linhas de crédito. O consórcio realmente, de fato, é o que mais tem benefício para o cliente, de todos esses benefícios, né? Questão aí da parte da valorização do imóvel, dele conseguir uma parcela baixa para ele conseguir alugar esse imóvel, né? E ter um retorno ali, ter um patrimônio na família, às vezes não vai ser nenhum patrimônio, vai ser mais do que um patrimônio, porque ele consegue ter várias cotas de consórcio também, então é bem interessante. Perfeito, Vivi. Bom que você falou de um tema aí que eu acabei não abordando aqui nesses slides que eu estou passando para você, né? A questão da parcela reduzida. Isso é um diferencial bastante importante justamente para esse cliente, né? Se a gente está pensando aí, Viviane, Carlos, num planejamento a médio, longo prazo, para esses clientes que estão fora do Brasil, eu vejo aqui, na minha visão, faz total sentido a minha parcela, por exemplo, que é onde o cliente faz um pagamento da metade do valor da parcela até a contemplação. E isso traz aí um cenário onde ele não vai se descapitalizar pagando parcela e eu só quero reforçar o que o Viviane falou, ele pode ir se capitalizando, né, ao longo dos meses para poder fazer uma oferta de lance, que é uma das estratégias para acelerar a contemplação desse cliente e disponibilizar o crédito para fazer uso da forma que ele bem entender, comprando imóvel, comprando uma sala comercial, deixando ali para rentabilizar. E nem falamos aqui, né, Vivi, na questão da possibilidade da venda da carta contemplada. Eu não sei se você quer abordar agora ou quer deixar para um próximo vídeo. Não, é interessante falar, porque assim, o cliente ele vai ter duas possibilidades, né? Ou ele vai adquirir um imóvel, né? Foi contemplado, ele já adquire imóvel, ou ele pode vender essa cota e ter a diferença aí do recurso, né? De ágio, enfim. Se você quiser falar só um pouquinho, Vinícius, acho que vale a pena. Claro, deixa eu falar aqui então que é bastante importante. Existe hoje um segmento, tá, no mundo do consórcio, que é o consórcio para investimento. E como é que funciona o que é chamado de consórcio para investimento? Inclusive, nós temos, tá, Vivi, grupos estratégicos só para quem é investidor. São grupos em que o cliente paga
a parcela flex, né, que nós chamamos, que é meia parcela, até a contemplação. No momento da contemplação, a gente tem a recompra dessa cota contemplada, tá, garantida pela administradora. E hoje se trabalha, Vivi sabe muito bem disso, se trabalha com ágio aí aproximadamente entre 40% e 50%. E aí eu quero dar um exemplo bem simples aqui para a gente entender, tá? Vamos imaginar um consórcio aqui, eu vou arredondar o valor, tá? De 100 mil reais para imóvel, onde o cliente paga uma parcela de 300 reais, tá? Meia parcela, 300 reais. Se esse cliente contemplar até a 10ª parcela, o investimento que ele fez até a 10ª parcela é de 3 mil reais. Conta simples de fazer, tá? 3 mil reais. O valor dessa cota contemplada de 100 mil hoje no mercado, Carlos, é em torno de 40 a 50 mil. E aí é muito simples de fazer a conta. Imagina eu não consigo imaginar algo mais rentável do que isso, onde em 10 meses você investiu 3 mil reais e teve um lucro aí na venda da cota contemplada, que é garantida pela administradora, tá? A recompra, algo entre 40 e 50 mil reais. Vamos ser menos generosos, que ele venda por 40 mil, a gente está falando de uma diferença aí de 37 mil reais. Eu não consigo imaginar onde você invista 3 mil e tem um retorno de 37 mil reais. Então, isso também é um ponto muito interessante para se trabalhar o consórcio como investimento. Sim, esse exemplo que você falou foi num ticket ali de 100 mil, né? Mas a gente consegue escalonar e colocar outros valores, e é bem interessante. Perfeito, e assim, só uma pergunta, quanto tempo demora, mais ou menos, na média, para conseguir vender essa cota quando ela está contemplada? É imediata, Vivi. Como eu falei para você, com a Servopa, né, que é uma das administradoras que a gente atua muito forte aqui, a compra ela é imediata. O cliente só precisa manifestar o desejo de vender. Vou dar um exemplo, tá? A assembleia foi hoje de manhã, às 10 horas da manhã. O cliente foi notificado imediatamente, a notificação é feita através de e-mail, tá? E lá no portal do consorciado. O cliente notificado que ele foi contemplado, parabéns. Ele pode imediatamente manifestar o desejo de venda. Ele manifestando o desejo de venda, no próprio e-mail que ele recebeu, ele pode fazer ali a dinâmica de venda de cota contemplada, já entra no sistema, a recompra é garantida. A gente tem aqui casos em que o cliente recebeu o valor, tá? O valor referente à venda, em 24 horas. Então, assim, é muito rápido, Vivi, muito rápido. Porque a recompra, ela é garantida pela própria administradora. Hoje tem nós temos lá dentro da Servopa uma segunda empresa, um braço da Servopa, que é o grupo Servopa Private, e dentro tem a TSI, que ela é homologada pelo Banco Central e pela Servopa para fazer essa recompra. Então, por isso que eu falo para você, é muito rápido. Por exemplo, assim, só para ilustrar para o Carlos e para os clientes, quando o cliente da Vivi for contemplado, ou o cliente do Carlos, vocês não precisam procurar alguém no mercado que queira comprar essa carta. A própria administradora faz essa recompra imediata. Esse é um diferencial, porque a gente trabalha com várias aqui administradoras e nenhuma faz isso, né? Esse é um diferencial, esse é um diferencial muito bom. E assim, vou confessar para você, Vivi, tá? Eu sou um cliente investidor também. Eu tenho algumas cotas lá, justamente que atendem esse perfil, onde eu pago uma parcelinha muito baixinha todo mês e eu aí espero a contemplação para poder fazer a revenda, e ela é automática, tá? A recompra pela administradora é automática. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Perfeito. Agora, só para finalizar a nossa gravação, para não ficar muito extensa, alguém quer fazer alguma consideração final? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação aqui, tá, Vivi? Até para a gente poder aparecer aqui. Perfeito, vamos lá. Então, assim, eu queria fazer uma consideração, tá, Vivi? Eu queria dizer, assim, que a gente está aqui para ajudar você e principalmente o Carlos para tirar todas as dúvidas de qualquer ponto aí com relação ao produto, ao processo de contratação, de faturamento, o processo de utilização de crédito. Acho que é muito importante, né, Vivi? Você aí dando essa assessoria e nós aqui na retaguarda como um braço de apoio para você e para os clientes que vierem aí através da sua assessoria ou até através do Carlos também. A gente está aqui à disposição para ajudar a sanar toda e qualquer dúvida de todos vocês.